Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e hoje eu tô aqui para dar algumas dicas de filmes para que vocês utilizem na redação do Enem, aumentando o seu repertório sociocultural. Se você quer saber quais são esses filmes, tem interesse por esse assunto e por tudo que diz respeito à redação do Enem, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber as notificações e, por favor, deixe o seu like também nesse vídeo se você achar que ele complementou alguma coisa aí nos seus estudos, que ele foi útil para você, porque isso é importante para mim, para o meu trabalho, alcançar mais pessoas, beleza? Conto com vocês para isso. Bom, como eu me antecipei, então hoje eu tô aqui para dar 10 dicas sobre filmes que vocês podem utilizar na redação do Enem, porque trabalham com temáticas muito bacanas. Vejam bem, vocês sabem que para a redação do Enem é obrigatório o uso de um repertório sociocultural. Esse repertório, ele é aquele conhecimento de mundo do aluno, né? Aquela enciclopédia que ele tem, ou seja, tudo aquilo que você conhece a respeito do assunto, que tem a relação com o tema da prova e que pode ser levado para os seus argumentos ou mesmo para a apresentação do tema. Isso pode ser uma música, um livro, uma série, um documentário e um filme. E aí é por isso que eu escolhi fazer essa lista de filmes para vocês. Bom, se vocês procurarem aqui no canal, a gente já tem dicas de documentário, já tem dicas de livro, já tem dicas de séries. Claro que existem outros, né, que eu posso sempre atualizar essas listas e eu tô precisando inclusive fazer isso, mas a gente ainda não tinha uma lista de filmes. Então tá aqui, eu separei para vocês 10 filmes para que vocês assistam pensando, né, exercitando o pensamento crítico de vocês, para tentar cruzar aí com possíveis temas para a redação do Enem. Bom, o que eu preciso lembrar vocês aqui? Antes de mais nada, tudo que eu vou dizer aqui está baseado na minha opinião e na minha interpretação sobre os filmes. Então não existe uma verdade absoluta a respeito desses filmes, existe apenas aquilo que eu consegui assistir, acessar e relacionar com temáticas sociais que poderiam se apresentar ali na prova do Enem de alguma forma. Então, eu não vou trabalhar a ideia de uma crítica ao filme aqui, não é isso, mas a sugestão para vocês pensando, mas sim vou fazer a sugestão para vocês aqui assistirem alguns filmes e que vocês pensem sobre esses filmes nas pautas que eu vou deixar aqui. Então é como se fosse um exercício de crítica. Eu vou indicar o filme, vou dizer o que nele se sobressai enquanto temática social que poderia ser abordada pelo Enem ou, né, próxima do que poderia ser cobrado pelo Enem. E quando vocês forem assistir ao filme, vocês assistam com esse olhar crítico, buscando esses elementos. Então, sim, a gente de alguma forma tá dando um aspecto utilitarista para esses filmes, né? Porque eu tô mostrando para vocês como eles podem ser usados na redação e para discutir temáticas sociais, mas em momento algum isso é um descrédito aos filmes pela qualidade artística que eles têm. Então, são obras muito boas. Eu até vou falar sobre cada um aqui, mas nesse momento eu não tô fazendo uma avaliação estética desses filmes, eu tô mesmo preocupada em puxar essas temáticas sociais para que vocês possam refletir sobre elas e tenham referências para refletir sobre elas, beleza? Além disso, pessoal, tentei ser bem eclética aqui nos assuntos, então pegar filmes que discutem assuntos diferentes e também na origem do filme. Então eu tentei não pegar só filme estadunidense, por exemplo, que tem um monte, né? Eles parecem que circulam mais rápido. Eu tentei ser mais diversa que eu pude dentro do repertório que eu tinha também de filmes e daquilo que eu acredito ser importante para vocês comporem o repertório de vocês. Então, não se esqueçam de que essa é uma lista que eu tô indicando para vocês, mas vocês devem ter o caderninho de vocês com o repertório de vocês lá anotado, tudo bonitinho, do jeito que eu ensino lá no vídeo sobre como organizar o meu repertório sociocultural. Isso é fundamental para dar certo, tá? Bom, eu separei aqui os filmes em ordem cronológica, então do que foi lançado primeiro até o que foi lançado por último, que eu vou indicar para vocês. O primeiro que eu vou indicar é um filme dos anos 2000, ele é um filme estadunidense e se chama Requiem para um Sonho. Bom, esse filme, ele é bem pesado, eu já vou adiantar isso para vocês. Ele tem uma forma de apresentar as cenas bem diferente. Vocês vão perceber que é um filme, e aí, gente, não tem como, tá? Para eu falar das temáticas, eu vou dar um pouco de spoiler do filme, mas o filme tá muito longe de ser só o enredo, então não tem problema. Mas quem não quiser ouvir nada sobre o filme, aí tem que pular o vídeo mesmo e assistir outro, porque esse aqui eu vou ter que falar algumas coisas.
Bom, nesse Requiem para um Sonho, a gente tem a história de três jovens, que são viciados em drogas. Então a gente tem heroína, metanfetamina e cocaína. Bom, a gente vai acompanhar a degradação física e a degradação moral que esses jovens sofrem a partir do vício. Então a gente tem todo o momento do êxtase, de quando a droga é usada, e enquanto tá tudo bem, eles estão aproveitando, eles estão curtindo, aquilo tá fazendo bem para eles de alguma forma naquele momento. E depois, como que isso se torna um vício e vai se tornando cada vez mais degradante, eles vão à falência e eles têm que passar por situações muito complicadas para poder conseguir droga, né? E as cenas desse filme, vocês vão perceber que são cenas mais cortadas, é como se ele trabalhasse um pouco mais em flashes. Então não tem aquelas cenas muito longas, é tudo bem rápido. O jogo de luz também funciona bem intenso. Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que se incomoda com esse tipo de filme. Eu sou uma pessoa que, sinceramente, não é o meu tipo preferido de filme. Eu tenho alguma sensibilidade à luz, então um filme que fica muito num jogo de luz, ele me incomoda para assistir. Não é nada que vá, assim, impedir que vocês assistam, mas eu tô fazendo aqui o relato porque pode ser o caso de alguém aqui. Bom, além disso, esse jogo, né, esses cortes, eles vão funcionar muito bem para mostrar como aquele personagem está se sentindo naquele momento de uso da droga, então é tudo muito intenso. E depois, claro, vem toda a parte dessa degradação. A mãe desses jovens, ela também vai se viciar, só que não nessas drogas que eu já citei para vocês. Ela vai se viciar em um remédio para emagrecer porque ela foi convidada para participar de um programa de televisão e ela tem certeza que ela só pode ir se apresentar nesse programa se ela estiver com um vestido vermelho que ela usou na formatura. Só que ele não serve mais nela. E aí ela começa a tomar remédios para emagrecer, cada vez mais remédios, e é claro que isso não dá certo. Ela também se vicia nesses remédios e também passa por uma degradação que vai afetar a saúde emocional dela de forma que ela começa a viver em delírios e ela já não se reconhece mais na realidade. Esse filme é pesado, como eu comentei no começo com vocês, por uma questão. O final dessas pessoas não é um final bom. Então a gente não tem um momento de superação. Tava tudo difícil aqui, eles se viciaram em droga e depois eles se recuperaram. Não tem isso, o final é bem ruim. Então, se você não gosta desse tipo de filme, essa indicação talvez não seja a melhor para você. Mas é uma indicação muito legal para a gente discutir toda a questão de uso de droga, a saúde emocional que está vinculada com esse uso de droga, gordofobia, uso de medicamento para emagrecer, os limites entre saúde e estética, a questão do tráfico de drogas que vai aparecer também, e a forma como as pessoas lidam com o vício. Então, como elas chegam nesse vício? É sempre buscando uma fuga de uma realidade que incomoda demais. Então, esse incômodo à realidade e a forma como elas se viciam é bem bacana da gente pensar a sociedade contemporânea. Então, essa sociedade que a gente vive hoje, a pressão que a gente sofre a todo tempo pela produtividade, ou por seguir um padrão de comportamento esperado, e quando isso não acontece, a gente busca uma fuga. E essa fuga, nesse caso, foram as drogas. O final do filme não foi bacana, mas eu achei que foi coerente, assim, porque esses jovens, eles usam muitas drogas, e drogas sintéticas, drogas muito pesadas, que têm um poder de vício muito grande. Então, não seria muito verossímil que essas pessoas conseguissem se recuperar de alguma forma. Por isso, o filme é triste, é bem pesado, mas é um filme super bacana pra gente discutir todas essas questões e que estão ainda, né, fazendo parte da nossa vida 100%. Então, se a gente pensa que isso é um filme dos anos 2000, a gente tá aqui em 2020, poderia ter sido filmado ontem, não ia ter diferença, tá? Então, fica aí a indicação pra vocês, Requiem para um Sonho. Pessoal, o segundo filme, a segunda indicação, é o filme A Onda. Esse já é um longa alemão. E ele vai tratar da ideia dos regimes totalitários. Então a gente vai ter um professor que em sala de aula precisa ensinar aos alunos sobre esses regimes e para isso ele propõe a formação de um grupo. Quando ele propõe essa formação de um grupo, ele está querendo mostrar na prática às pessoas como, por exemplo, a gente teve uma Alemanha nazista cuja população apoiou o nazismo.
Então, muitas vezes a gente pode se questionar como isso poderia acontecer, a população estava toda vendo aquilo que estava acontecendo, ninguém fazia nada, como é que isso funcionava, tinha apoio da população, e aí esse professor consegue mostrar na prática como dá para manipular as massas, fazendo isso com seus próprios alunos. É um experimento que ele está fazendo, mas isso foge um pouco de controle, então acaba de uma forma bem ruim, mas toda essa ideia do experimento é bem bacana, porque a gente consegue diálogo de forma direta com os extremismos, com os regimes totalitários, com as ditaduras, com o poder da influência, que eu acho que é talvez aí a melhor sacada do filme. Então, como alguém que tem um discurso muito bem elaborado, um discurso muito pronto, um discurso feito para aquela pessoa que está ouvindo, ou seja, que diz o que você quer escutar, ele te manobra de forma muito fácil. Então, a ausência de raciocínio crítico, o poder da influência, como a insatisfação com questões cotidianas podem te levar a um extremismo, foi exatamente o que o professor fez para conseguir manobrar esses alunos, foi juntar a insatisfação que eles tinham com coisas ali da vivência deles. E tem ainda também uma questão importante da gente pensar, além do poder da influência, do discurso, da ideia de manobrar as pessoas, a participação política dos jovens. Então, como esses jovens, vocês jovens, nós jovens, né, temos a necessidade de nos sentir parte de algo. Isso é bom ao mesmo tempo que é bem perigoso, porque às vezes aquilo que está disposto a abraçar a gente não condiz com aquilo que a gente acredita. Então a gente acaba participando de um grupo por essa necessidade de pertencimento, sem necessariamente concordar com o que aquele grupo pensa e executa. Mas, por a gente ser manobrado pelo discurso, a gente acaba participando disso sem enxergar. Então, essa ausência de raciocínio crítico, a participação do jovem na política, a instalação de um regime totalitário, a ideia de influência, o poder do discurso, tá todo nesse filme. É um filme muito bacana. Vocês vão conseguir assistir assim, sem nem ver que esse tempo de filme passou. E vai cair a minha indicação para vocês. Esse é do ano de 2007, beleza? Bom, passei 2 filmes para vocês aqui que são um tanto mais pesado, digamos assim. E agora eu vou indicar um filme que é muito fofo, um filme querido demais. Também de 2007, mas dessa vez ele é indiano. Então a gente passou aí para os Estados Unidos, Alemanha e agora a gente está na Índia. E se chama Como Estrelas na Terra. Esse filme é muito fofo. Eu não vou dizer que eu chorei vendo esse filme, porque eu não choro vendo filmes, mas se eu chorasse, esse seria um com certeza. Vai contar a história de um menino, de um garotinho, que tá na escola, mas ele vai muito mal ali na escola, e ninguém consegue entender as reais dificuldades desse menino. Então, por que ele tem tanta dificuldade em aprender? Por que ele não consegue escrever? Porque os cadernos dele são só um rabisco? E o pai acaba sendo chamado até a escola, porque ele não pode mais estudar lá. Então, ele não é um aluno exemplar e ele tem essa relação difícil com os pais. A mãe tenta ser um pouco mais compreensiva, mas o pai é bastante duro com ele e não quer saber se ele tem dificuldade ou quais são as dificuldades. O pai quer resultados. Então, se você não entrega resultados, tem algum problema e eu preciso cobrar mais de você. Então, existe essa relação de cobrança. E aí a gente pode pensar muito na relação familiar. Essa relação de cobrança que o pai tem com ele não tem a delicadeza ou a sutileza de olhar que às vezes não é um problema de falta de vontade ou de falta de responsabilidade, é alguma dificuldade a mais que está ali presente. E é exatamente isso, esse aluno vai mudar de escola, ele vai para um internato, um lugar muito rígido, e claro que ele não vai bem, porque o problema não era a escola, mas nesse internato ele conhece um professor. Esse professor é super especial e consegue perceber que esse aluno tem alguma questão diferente. Quando ele vai investigar um pouco mais a fundo, esse aluno tem dislexia. Então é um ótimo filme para a gente tratar de transtornos da aprendizagem, relação familiar, do papel da escola e da família na educação do indivíduo. É um filme que vai ajudar a gente a refletir sobre o papel da arte na educação. Esse é um tema super bacana para Enem. Qual é o papel da arte na educação? Porque esse aluno, ele só consegue se manifestar e ele só consegue desenvolver o seu raciocínio crítico, ele só consegue se construir enquanto criança, se construir no sentido de ter uma identidade a partir da arte, não é a partir da escrita. A dislexia impede ele nesse sentido, ou pelo menos se torna um dificultador.
Então, o primeiro contato dele com essa criação de identidade é a partir da arte. Então, qual é a relação, qual é o papel da escola, qual é o papel da família, qual é o papel da arte na educação? É bem bacana para a gente pensar as questões escolares envolvidas na educação das crianças e também envolvidas com esses transtornos de aprendizagem. Se esse menino não tivesse sido diagnosticado com essa dislexia, provavelmente ele seria expulso de mais uma escola, porque ele também não estava ali entregando os resultados que eram cobrados dele. Bom, é bacana da gente pensar também, quando a gente for pensar esse papel da família aí em relação à educação, a aceitação desse diagnóstico, porque para essa família, assim como para muitas famílias, eu digo isso com tranquilidade por já ter passado isso algumas vezes com alguns alunos, a família tem muita dificuldade em aceitar o diagnóstico. Então, quando você diz, olha, a gente precisa investigar, porque o seu filho tem alguns traços que estão me induzindo a pensar que há um transtorno de aprendizagem, tem uma dificuldade, vamos investigar. Pode ser dislexia, ou a gente percebe alguns traços de autismo, ou a gente percebe alguns traços de transtorno de déficit de atenção, e a família tem muita dificuldade, ela entra quase que em um luto para aceitar esse diagnóstico do filho. Porque existe um comportamento esperado dessa criança e existe aquilo que ela realmente pode entregar. E a gente precisa aprender a alinhar essas duas coisas. E isso às vezes é bem difícil. Então esse filme ajuda a gente aí a pensar nisso também. Só para fechar esse filme, a gente pode pensar ainda sobre as novas metodologias de educação. Então não é a educação tradicional que contempla essas crianças. E não é a criança que tem que funcionar para a educação, é a educação que tem que funcionar para a criança. Então, que adaptações ou quais novas tecnologias para a educação permitem com que isso aconteça, com que esse movimento aconteça. Então, pensem lá. É um filme bem legal, um filme levinho, vocês vão assistir de boa também. Ó, mais um filme aí de 2007, parece que eu me empolguei nesse ano, né, mas é o último. É um filme estadunidense também. Pessoal, esse filme, ele é um pouco mais leve, assim, né? A gente teve o Como Estrelas na Terra, que não é pesado, mas é um drama, então tem essa característica. Esse Mãos Talentosas também é um drama, mas o filme é bem tranquilo, assim. Ele é super suave esse enredo. E ele vai conseguir discutir com a gente, principalmente a questão do racismo, porque a gente vai ter uma criança negra que é subjugada o tempo todo na escola em que ela estuda. As pessoas têm certeza que ela não vai dar conta daquilo que ela está se propondo a fazer, ela não consegue acompanhar os colegas, ela tem uma dificuldade de aprendizado, mas que não é uma dificuldade de aprendizado necessariamente dela, é mais pelo contexto em que as coisas se encontram. Então a gente consegue discutir bullying, racismo, a relação entre alunos, o papel da escola na identidade desse aluno, porque a escola não se posiciona. Ao contrário, a escola ajuda nesse movimento de separação desse aluno do restante da sala. A gente pode pensar em desigualdade social e a gente pode pensar no papel da família, porque a mãe é uma grande incentivadora desse garoto, que depois, lá no final, ao desenrolar do filme, vai se tornar um neurocirurgião muito famoso. Essa história, ela é baseada em uma história real, então é bem bacana assistir e pensar, né, dessa perspectiva da educação, do racismo, da desigualdade social, das condições que as crianças têm que ter para aprender. Não é só não ter transtorno de aprendizado, como a gente viu lá no Como Estrelas da Terra, é ter um ambiente favorável para isso. Um ambiente em que você é excluído não te favorece para o aprendizado. Então é bem bacana da gente pensar essas questões. Bom, agora sim, um filme de 2009, a gente mudou um pouquinho, estamos avançando aí no decorrer dos anos. Esse filme também tem um livro, eu confesso que eu não li o livro, eu só assisti o filme e descobri o livro muito recentemente. É chamado Orações para Bob. Esse sim, eu disse que eu não chorava vendo o filme, mas esse filme eu chorei. É um filme bem emocionante, assim, bem doloroso de a gente assistir em alguns momentos, mas que discute uma temática super importante. O Bob é um garoto que se descobre gay, mas ele não quer assumir essa sexualidade para sua família, porque ele sabe que não é aquilo que a família esperava dele, que ele pode ser uma grande decepção para essa família de alguma forma. A família é muito religiosa, então ele sabe que isso vai contra as crenças da religião. Ele tem todo um conflito ali para se existir de uma forma
que não é a forma como ele se sente bem. Então a gente tem um momento ali em que a mãe pede pela cura desse filho, né? Então ela pede para que esse filho não seja gay, que Deus possa interceder para que esse jovem se torne heterossexual, e a gente vai vendo esse conflito o tempo todo só aumentando. Então a mãe espalha trechos da Bíblia em post-its pela casa, eles entram em um conflito muito grande, e a gente pode e vai se deparar, por exemplo, com o discurso de ódio contra os homossexuais. Então a gente vai ter aí o discurso de ódio sendo pautado, a homofobia, as relações familiares, a religião como elemento de controle, isso é importante. A pauta da cura gay, que veio muito forte há alguns anos para nós, só ano passado é que no Brasil foi aprovada uma lei contra a homofobia, né, que tipifica a homofobia como um crime. Antes disso não era crime, né? E então essas conquistas são muito recentes. E aí, se vocês observam a ideia da cura gay, que foi muito discutida, por exemplo, no nosso ano eleitoral, a gente tem isso muito presente. Dá para fazer uma discussão bem bacana com esse filme. É um filme muito triste, né? Eu comecei dizendo isso para vocês, porque o garoto não consegue viver com essa pressão e nem com essa ideia de que ele precisa existir de uma forma diferente da que ele se sente, e aí ele acaba cometendo suicídio. Então é um filme doloroso de se ver, mas é importante para a gente debater essas temáticas. O fato de ter acontecido esse suicídio vai fazer com que a mãe desse garoto repense algumas atitudes e até interprete a própria religião de outras formas. E isso é bem bacana da gente ver, essa desconstrução acontecendo. É um filme de 2009, né, como eu disse para vocês, mas ele é super atual, claro, tem 10 anos aí. Podem assistir, vale muito a pena. Ele também é baseado em uma história real. Ele foi escrito a partir do diário que o Bob deixou depois que morreu. Então é bem bacana esse diálogo também. Pessoal, chegamos aí à metade das nossas indicações. Vou indicar o sexto filme para vocês, chamado Preciosa. Esse é de 2010. É um drama. Um filme muito bacana, rendeu um monte de indicação ao Oscar. Atriz principal, atriz coadjuvante, roteiro, direção. É um filme muito, muito bom. E ele vai contar a história de uma garota que tinha uma relação familiar muito conturbada, então a gente já começa com esse tema. Ela sofria assédio sexual, era estuprada pelo próprio pai, a mãe era conivente com a situação e agredia a filha verbalmente e fisicamente. Essa adolescente, ela tem 16 anos, ela vai, ali a maior parte do filme, ela tem entre 16 e 17 anos. Ela engravida do próprio pai, acaba dando à luz a um bebê com síndrome de Down, porque isso acontece e pode acontecer em casos de incesto. A gente tem ainda toda essa questão de ela não poder falar que era violentada pelo pai, porque a mãe era conivente, então ela não tinha muito para quem correr. A escola não abraçava essa garota, ao contrário, enxergava essa garota como um problema, já que ela engravidou e depois engravidou novamente, então ela tem 2 filhos entre os 16 e 17 anos de idade. Então é toda uma história conturbada demais que permite com que a gente pense em muitas questões. Então, de novo, o papel aí da escola e da família, violência, assédio sexual, estupro, dá pra pautar tudo isso, assédio moral, bullying pela questão da escola, a gente pode trabalhar a gordofobia, porque uma das características dessa personagem é ser obesa, extremamente obesa, então ela tem até dificuldade para se locomover, essa é uma característica. Nós temos ainda gravidez na adolescência, a gente pode discutir a questão do racismo, porque ela é uma adolescente negra, e não só a questão do racismo, mas a questão do racismo pautada junto com a desigualdade social, porque eles são uma família de classe baixa, então tem toda essa dificuldade financeira envolvida. Enfim, é um filme que, além de ser muito bonito de assistir, né, ele traz muitos aspectos interessantes pra gente conversar e pautar na redação. Então assistam, vale muito a pena, e depois me contem o que acharam, tá bom? Pessoal, eu tava pensando em temas que de alguma forma poderiam aí dialogar com a redação do Enem e acabei me lembrando do massacre de Suzano, né, que na verdade é bem recente, quando a gente teve aí as mortes na
em uma escola estadual na cidade de Suzano, no ano passado. Esse foi o 8º ataque a escolas desde 2002 no Brasil. Então a gente tem um histórico não tão forte quanto o dos Estados Unidos, lá isso é muito mais recorrente, mas um histórico bem pesado. E pensando nisso, eu me lembrei de um filme que também tem o livro, se chama Precisamos Falar sobre o Kevin. Ele é de 2012. E nesse filme a gente tem um massacre na escola, né? O Kevin entra e acaba matando alguns alunos. Não exatamente serve pra gente fazer o diálogo direto com os massacres, porque cada um vai ter sua própria história, mas serve pra gente pensar essa relação que os adolescentes, os jovens criam com a escola, como um lugar em que é possível ir ali e de alguma forma eliminar os problemas que você tinha ou que você teve. Isso é bacana de ser pensado. No caso específico do Precisamos Falar sobre o Kevin, a gente tem outras questões envolvidas que são muito boas de se pensar também. A gravidez indesejada. O Kevin não é uma criança desejada, a mãe não queria ter esse filho, então a gente já parte daí. A gente tem toda uma frustração no relacionamento familiar. Mãe e filho não conseguem criar um laço, então eles não são emocionalmente ligados, eles têm ali uma relação totalmente protocolar, do tipo, eu sou sua mãe, não tenho o que fazer, eu sou seu filho, não tenho o que fazer, e é assim que eles vivem, de forma bem dura, bem triste. E o pai do Kevin se mostra absolutamente alheio a toda essa situação, então ele não percebe tudo que o filho dele faz e os comportamentos estranhos que essa criança tem. Então esse desleixo em relação à criança só permitiu que essa criança fosse crescendo cada vez mais conturbada. E no caso do Kevin, a gente tem a responsabilização da mãe, porque o pai em nenhum momento está presente. A gente tem a ideia de saúde emocional, né, que está envolvida tanto para a mãe que teve uma gravidez indesejada e depois não conseguiu criar um laço com seu filho, quanto para o próprio Kevin, né, que é quem vai mostrar essas características aí diferentes e vai tender, né, ele nos leva a pensar que existe alguma questão emocional muito forte envolvida. A gente consegue discutir baixa autoestima e narcisismo e as consequências disso. Vejam só, nos Estados Unidos eles tinham uma discussão muito forte para fazer o seguinte: não divulgar o nome dos atiradores das escolas, porque muitos deles só queriam esse momento de aparição. Só que a mídia se alimenta muito disso, né? Então não divulgar, acho que não funcionaria, porque basicamente a mídia vive desse tipo de notícia. Mas seria uma tentativa aí de controlar os ataques, porque eles saberiam que ninguém ficaria sabendo que foram eles que fizeram isso. E essa ideia narcisista, ela tá muito ligada com a ideia da autoestima baixa. Então é bacana para pensar sobre isso também, sobre todas essas questões emocionais que vive o jovem contemporâneo. E aí, pra gente fechar Vamos Falar sobre o Kevin, bem bacana da gente pensar também o porte de arma de fogo. O quanto é facilitado o acesso à arma de fogo quando isso é permitido no país para civis. Então, se você tem nos Estados Unidos, que é um país que muitos estados liberam porte de armas para a população comum, a gente tem isso de forma muito intensificada. Esse acesso é muito intensificado, ainda por aqueles que não deveriam ter uma arma, como um jovem menor de idade, certo? Pessoal, e aí pra gente fechar, eu vou trazer 3 filmes bem recentes, de 2019, um de cada lugar, então vou trazer um brasileiro, um sul-coreano e um turco. Vou começar por esse turco. É o filme O Milagre da Cela 7. Muitos de vocês assistiram, pediram para eu assistir, gostaram demais do filme, se emocionaram. Eu preciso confessar uma coisa, eu assisti e não gostei. Não é que de tudo o filme seja ruim, não é isso, mas é que o filme é muito apelativo. Então ele quer a qualquer custo, parece que você se emocione com tudo que tá acontecendo e ele quase que te obriga a isso, assim. Tem um momento que você tem que falar pro filme, tá bom, já entendi que isso é triste, não precisa ficar reforçando as emoções, assim, porque fica algo muito pouco real, assim, fica bem artificial. Então eu confesso que não é dos meus filmes prediletos, mas eu assisti porque vocês pediram e trouxe aqui o que dá pra gente discutir sobre esse filme, que não é um dos meus preferidos, mas tudo bem, né? Bom,
Esse filme, ele vai trazer a história de um pai que tem problemas de saúde mental. Então esse pai, ele é muito inocente, em alguns momentos ele não consegue articular ali as próprias ideias, os próprios sentimentos, e ele acaba sendo preso por um crime que ele não cometeu. Bom, dito isso, ele tem uma filha. Essa relação entre pai e filha é bem bonita na história, a gente sente uma empatia muito grande por eles o tempo todo. E basicamente o que a gente vai ter é essa luta para provar a inocência desse protagonista, que tem toda essa questão mental envolvida. Então a gente pode discutir a ideia das injustiças sociais, né? Por exemplo, no julgamento de uma pessoa que tem esse tipo de problema mental. Os próprios problemas de saúde mental e emocional também podem ser discutidos. A ideia de paternidade é bem bacana de ser pensada nesse filme. E o próprio propósito da prisão, né? Para que serve uma prisão? Por que uma pessoa que não está 100% nas suas faculdades mentais está num lugar como uma prisão? E o que ele oferece a essa pessoa? Apesar de a prisão nesse filme ela ser até muito tranquila perto do que a gente conhece aqui no Brasil. Mas dá para pensar, dá para fazer a crítica e é só a gente assistir com esse olhar mais atento, assim, para além da emoção, que sim, é um filme muito emocionante, apesar de ele querer tanto ser emocionante que às vezes ele cansa a gente um pouco. Mas fica aí a dica, O Milagre da Cela 7. Bom, outro filme de 2019 aí pra vocês, famoso, ganhou o Oscar, sul-coreano, Parasita. Não poderia deixar ele de fora dessa lista, porque primeiro é um filmaço muito bom. Pra mim foi o melhor filme que eu assisti no ano passado. Não que isso vale alguma coisa, né? Mas tô só compartilhando a minha opinião leiga com vocês. Mas é um super filme, assistam, vale a pena. E a gente tem algumas questões ali para tratar a respeito desse filme. Desigualdade de classes é uma e talvez a mais evidente dentro desse filme. As relações patriarcais, então como existe um patriarca chefiando as famílias, assim, e isso independente de classe. As relações trabalhistas são muito bem discutidas nesse filme. Então, até que momento a gente tem a ideia de que, olha, porque eu tô te pagando, você tem que fazer. Então, são relações trabalhistas que às vezes são muito humilhantes e é bacana, o filme coloca a gente para pensar sobre isso. Coloca a gente para pensar sobre isso no sentido de que o dinheiro não compra a dignidade da outra pessoa. Então, não existe essa ideia de que porque eu tô te pagando, você tem que fazer. É muito, muito bom. É sutil, mas é bom a forma como é abordado. A gente pode pensar na questão de moradia, porque a gente tem um núcleo ali, né? A família que trabalha para a família mais rica, morando em um subsolo, num lugar bem insalubre, dividindo ali a sua camada com os insetos, num lugar até abaixo da linha do asfalto, assim, como se eles estivessem nesse lugar mesmo, de abaixo da pobreza, abaixo do asfalto. No lugar que compete a eles é abaixo da escada ainda, não é nem no nível da rua, é ainda abaixo disso. Então serve pra gente pensar essas questões de moradia, de salubridade, de acesso a condições mínimas, né, para sobrevivência. A gente consegue pensar também nas relações sociais. O bacana desse filme é que, num primeiro momento, a gente tende a pensar que existe um mocinho e um vilão. O mocinho sendo aquela família pobre e o vilão sendo a família rica. Mas depois a gente vai perceber, com outras relações, que não necessariamente, que essas relações sociais, elas se dão como que um ciclo. Então, a gente tem ali a família pobre que em um momento que tem condições de ajudar e de acolher alguém que passa pela mesma situação, não faz. Então, não necessariamente é um jogo de mocinho e vilão. Na verdade, não é. Mas é bacana para pensar as relações sociais. Como o lugar que você está naquele momento te faz agir em relação ao outro. Então, se eu sou subalterno em relação a alguém, eu vou agir de uma forma. Por outro lado, no momento em que eu sou superior a alguém, eu vou agir de outra forma. Eu sou a mesma pessoa. Então, como é que essas relações sociais funcionam? Super legal de pensar. Além de ser um filmaço. Então, assista. Pessoal, outro filme aí de 2019, aí fechando a nossa lista, a última indicação, um filme brasileiro, Bacurau. Quem não assistiu, tá em tempo ainda, aproveite esse momento que vocês estão com mais tempo em casa, né? Alguns de vocês aproveitem para assistir os filmes. O Bacurau, o que a gente tem nesse filme de muito interessante para pensar questões sociais? Tem muitas coisas, mas eu vou resumir algumas delas aqui.
A gente pode primeiro pensar na questão da colonização, a ideia de o nativo versus o estrangeiro, como esse estrangeiro enxerga um Brasil, como esse Brasil é reduzido a uma população sem instrução, pobre, incapaz de sair desse lugar. A gente tem uma discussão sobre imposição cultural, então como aquilo que vem do estrangeiro é aprendido a ser olhado com mais valor do que o que é nacional, como aquilo que vem de fora é imposto para uma cultura local, de forma assim quase que natural. Nessa discussão a gente consegue pensar na xenofobia, como pessoas de determinadas regiões do país enxergam o restante do país, principalmente se a gente for pensar na região Nordeste. Então, como pessoas que moram no sul do país, por exemplo, e aí, parênteses, para o filme, tá, pessoal? Tô falando aqui sobre o que é retratado no filme. Então, como essas pessoas que moram no sul do país enxergam as pessoas que moram em Bacurau, que é uma cidadezinha bem pequenininha no sertão nordestino, elas se acham muito próximas aos europeus, enquanto aqueles nordestinos são um povo quase que sem identidade, assim. É um povo que não merece o respeito, não precisa de atenção, é diferente de mim, não faz parte do meu país. Meu país é uma coisa um pouco mais restrita. Então é bacana pra gente pensar a xenofobia e muito bacana pra gente pensar a ideia do patriotismo. Então a valorização da cultura local, a identidade nacional, como essa identidade nacional se constrói ou não se constrói. Então patriotismo, que é um tema que está em alta, bacana demais pra gente pensar ele aqui em Bacurau. Outras questões que são tratadas também. Prostituição não é foco do filme, mas passa pelo filme. E aí vocês vão perceber como que, às vezes, a prostituição, ela se faz, né, como uma profissão necessária naquele momento por uma questão de sobrevivência. A gente vai ter discussões também aí bem interessantes sobre desigualdade social, distribuição de renda, acesso à água. Essa discussão é bem bacana, porque ficou meio morto, assim, né? A gente quase não fala mais sobre a falta d'água, mas como regiões mais remotas, não só as mais remotas, tem regiões grandes aí com muitos habitantes e que não tem esse acesso facilitado à água. Então, essa escassez de água ela é tratada no filme e a dificuldade de acesso à saúde também é retratada nesse filme. Então, como que alguém, né, pessoas que moram em lugares muito distantes de grandes centros, têm acesso ou não têm acesso à vacinação, a médico, como que acontece o atendimento a essas pessoas, como que o Sistema Único de Saúde chega ou não chega, e aí toda essa discussão também perpassa o filme. Então é muito bacana pra gente pensar todas essas questões aí. Eu vou fechar a minha indicação com esse filme, porque eu acho que esse é indispensável, é um filme excepcional, então fechei a lista com ele aí. Pode já fechar o vídeo aqui, quando eu terminar, espera, e vai lá assistir o filme. Pessoal, todos esses filmes aqui, ou 80% deles, estão no YouTube. O que não está no YouTube, uma boa busca no Google resolve para que vocês encontrem o filme, tá? Eu só não vou deixar os links aqui, porque eu não sei se todos ou quais têm autorização em relação ao direito autoral para circular gratuitamente na internet, então por isso eu não vou deixar. Mas um Google resolve isso aí para vocês conseguem encontrar o filme, tá bom? Deixem aqui nos comentários se vocês já viram algum desses filmes ou depois de assistirem, voltem aqui para me contar o que acharam. Contem pra mim o que vocês acharam dos temas que a gente pode tirar aí de cada um desses filmes e se vocês têm mais filmes que a gente pode conversar aqui. Então, só deixar aqui nos comentários. Se tiverem dúvidas sobre o que eu falei também é só colocar aqui. E a gente se encontra na próxima aula, sem se esquecer de deixar o seu like aqui nesse vídeo pra mim, compartilhar ele com seus amigos e me seguir lá no Instagram, @julianamoreira2020, tá bom? Um abraço e até o próximo encontro.